Então, como vocês sabem, o live é um ao vivo no Instagram, é algo bem formal, né? A gente tá fazendo aqui com o Luiz, tá? Ele vai se apresentar. Eu sou a Rosana Calil, sou uma das idealizadoras do ramo, a experiências vibracionais, junto com a Isabela, que está nos bastidores, cuidando aqui das luzes, etc. E o Luiz ele vai se apresentar agora, explicar um pouquinho sobre o trabalho dele, quem ele é, e depois a gente começa de fato. Vamos lá, gente, eu sou Luiz Gustavo Meno, tá? Primeira coisa, eu queria agradecer o convite da Isa e da Rosana para participar nessa live, falando de um assunto interessante, importante na minha vida, que são os mestres ascensionados, né? Só para contextualizar um pouco, assim, um pouco da formação com terapias energéticas, né? Eu trabalho com Reiki desde 2004, né? Com Magnified Healing desde 2005, atuando assim como professor mesmo desde 2006, né? E a minha experiência com os mestres ascensionados, ela começa em 2004, tá? Foi quando eu tive o primeiro contato, né, consciente, quando eu comecei a estudar literatura, quando eu comecei a ter as primeiras experiências. E a ideia, assim, é compartilhar um pouco do que tem feito parte da minha vida nesses 15 anos, tá? Tentar passar um pouco dessa coisa mais prática, né? Como eu conheci, o que são os mestres ascensionados, como isso pode ser útil na vida da gente, como a gente pode se beneficiar desse tipo de conhecimento, para quem que serve isso, para quem que não serve, enfim, tentar contextualizar quem nunca ouviu falar sobre o assunto. Eu quero dizer que o Luiz é meu mestre Reiki, meu professor de Magnified Healing também, então é uma pessoa super capacitada que entende muito mesmo do assunto. Por isso que a gente conversou e convidou ele para vir falar sobre esse assunto tão legal e que muita gente está de vez em quando perguntando pra gente, mas fala um pouquinho mais sobre mestres ascensionados, etc. E ele é uma pessoa muito estudiosa sobre esse assunto. Então, por isso que a gente fez esse convite para ele. Então a gente pode começar conversando um pouco, introduzindo. De repente começando a falar um pouquinho sobre a literatura, sobre os mestres, quem são os mestres. Perfeito. A gente podia, de repente, contextualizar, sim, pode ser? Claro. A ideia? Então, para a gente começar a falar sobre os mestres ascensionados, né, vamos tentar contextualizar um pouco, né, as hipóteses, o paradigma onde isso faz sentido, tá certo? Então, assim, é importante, independente de religião, né, de alguma crença que as pessoas que estão nos ouvindo já tenham, eu ia só convidar as pessoas a deixarem isso no cantinho um pouquinho, só para tentar colocar o paradigma em que faz sentido falar dos mestres ascensionados, tá? Então, quando a gente começa a pensar, né, a gente começa a pensar assim, por que estamos aqui, né? Claro que essa é uma pergunta bem profunda e que eu não vou responder isso numa live rápida e assim, também, talvez eu não seja a pessoa que tem essa resposta, né, pronta assim, né, para a vida, mas a pergunta motiva assim, por que estamos aqui, entender qual é o propósito dessa vida, o objetivo, né, de tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está passando, né, por que viver isso, por que passar pelas experiências que a gente passa, e aí a gente acaba pensando assim, né, que essa vida tem um propósito, né, que muitas pessoas vão ter uma missão, muitas pessoas vão começar a olhar a coisa nesse sentido. E a gente vai indo, vai vendo o que acontece com uma pessoa, o que acontece com outra, o que acontece na nossa vida, e a gente começa com o tempo a esbarrar na questão de reencarnação, né? Em determinado momento a gente vai esbarrar nisso aí, para poder contextualizar essa literatura. Então a ideia é que a gente está em constante evolução, tá certo? A gente não precisa discutir agora por que essa evolução, mas a gente está em constante evolução e cada vez que a gente vai reencarnando, a ideia é que a gente vá evoluindo, tá? E aí onde surge o contexto dos mestres ascensionados? A ideia é que a gente vai reencarnando, né, até o ponto em que a gente atinge um determinado nível de evolução espiritual, né? Além do qual existem outros níveis? Sim, existem outros níveis. Mas esse nível que a gente chama de ascensionado é o nível que a gente se liberta, né, dessa roda de reencarnação. É o nível que a gente não tem mais o que aprender aqui na Terra encarnado, tá certo? E existe um conjunto de seres, né, um conjunto de almas, como a gente é hoje, né, mas que já passaram por isso e que conseguiram fazer essa transição, né, conseguiram alcançar esse patamar, tá? Esses seres a gente chama de ascensionados, tá? E aqui é importante que assim, são seres que, quando eles conseguem fazer isso, né, assim, não é uma questão de, não vou mais, não faço mais parte disso, né? Não renega, né? Não renega. Então, a ideia é de que um puxa o outro, né? Então, são seres que conseguem,
ajudar a gente, orientar a pessoa, o desenvolvimento da humanidade, né, com mais sabedoria, né? É o que diferencia esses seres, né? Para a gente tentar ilustrar um pouco, mas assim, tentar tomar um pouco de cuidado também para não polemizar, mas pensa assim, às vezes a gente fala em mentores espirituais, às vezes a gente fala, né, principalmente quem é bem espiritualista, espírita, e na outra ponta, assim, geralmente os mentores eles se relacionam com a gente por afinidade vibratória, né, por mesmo nível de desenvolvimento espiritual. E no caso dos mestres ascensionados, a ideia é que são seres que alcançaram outro patamar. Tanto é que a troca, a interação com esses mestres, ela não é essa troca mediúnica que a gente está acostumado a ler assim, no Brasil, mais na doutrina espírita, assim, né, nos conhecimentos mais espíritas, que é a questão de caneta, né, de incorporação, de movimento, essa de psicografia. Então, assim, a ideia é que esses mestres eles se comunicam com a gente de uma forma mais intuitiva, tá? É em outro patamar de vibração, de outra forma. Eles nunca vão dizer para você faça isso ou faça aquilo, né? As coisas são sugestionadas, são sugeridas, são guiadas, são orientadas, né? Funcionam como mentores, né? No sentido de estarem orientando, mas não de forma direta, assim, né? Que o importante quando a gente abraça esse caminho, entra nessa caminhada, né? É que a gente experimente, que a gente tome decisões, que a gente você seja o motorista da sua vida, né? Com respeito com o livre-arbítrio e etc. Isso. E aí por ser, né, uma caminhada de luz, assim, a questão do livre-arbítrio é muito importante, né? Então, assim, como tudo que envolve luz, né? Assim, a orientação vem de acordo com o que a gente também demanda e por aí vai, tá? Então, assim, é nesse contexto que os mestres ascensionados, eles aparecem. É como se fosse mais um suporte, né? Dá um suporte quando a gente se abre também para esse suporte. Exato. Normalmente não vem deles, e mais da gente se abrir para essa energia chegar e isso. Na verdade, assim, eles estão o tempo inteiro ali presentes, né? Eles estão aguardando a manifestação, eles estão aguardando a manifestação da nossa vontade, eles estão aguardando esse passo que a gente dê, tá? Então, é assim que se dá o início dessa caminhada de conhecer isso aí. Quando a gente fala assim, em ascensão, né, acho que a pergunta natural que surge, né, assim, tá, tudo bem, eu já entendi que essa questão dessas pessoas se libertaram dessa roda de reencarnação, né, ciclo reencarnatório, mas como que se dá isso? Como que se faz isso, né? Então, assim, ascensão, assim, eu não sei se todo mundo tem familiaridade com o conceito, né, mas quando a gente fala em ascensão, a gente está falando em aumentar a quantidade de luz que a gente consegue ter, que a gente consegue trazer, sustentar, tá certo? E claro que aí a gente vai entrar em toda uma discussão espiritualista sobre isso, tem algumas teorias, mas basicamente a ideia é de que a gente consegue aumentar a quantidade de luz que a gente tem, tá? Não é o momento, assim, talvez a gente detalhar, assim, entrar nas peculiaridades disso, mas essa é a ideia geral. E a gente vai aumentando isso, tá? Até um certo ponto em que você transcende isso, né? Transcende essa ordem de reencarnação. Mas as pessoas podem perguntar, tá, mas de forma prática, como que eu consigo fazer isso, tá? Então, se a gente fosse colocar isso em termos de livro-texto, vamos colocar assim, né? A gente tem 3 coisas que são condições importantes para uma pessoa ascensionar na vida, tá certo? Então, a primeira é despertar o amor incondicional, tá? A segunda é a construção do nosso corpo de luz. O que é a construção do nosso corpo de luz, tá? É a gente trabalhar o nosso eu, né? Trabalhar quem você é, no sentido de se desenvolver espiritualmente. Isso vai construindo a sua estrutura energética para a ascensão, tá? Isso é importante, né? Então, as nossas ações, o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente emana, o que a gente vibra, isso cria a nossa estrutura do nosso ser, que é bem mais do que só esse corpo de casca, né? Assim, só essa coisa material, né? E a terceira condição é estar a serviço do outro, tá? Então, todo mundo que busca um caminho de crescimento espiritual, né? Que opta por o caminho da ascensão, opta conscientemente por esse caminho, porque assim, o natural, né, dentro desse paradigma, é que todo mundo um dia vai ascensionar. Eu não sei se vai ascensionar daqui um dia, daqui milhares de anos, mas todo mundo um dia vai passar por isso. E o caminho natural, nesse sentido, é você aprender essas coisas. Aprender o amor incondicional, né? Aprender a trabalhar com ferramentas para se construir o corpo de luz e estar a serviço do outro. Tá? Estar a serviço do outro é até uma coisa importante, né, de destacar. Não é necessariamente você ser terapeuta, você ser uma pessoa que ensina, sei lá,
terapias energéticas ou que fala de espiritualidade, mas está a serviço do outro no dia a dia, uma pessoa que ouve, uma pessoa que participa, uma pessoa que cuida no sentido bom, né? Não de cuidar da vida, mas que cuida. Olha só para o umbigo, né? Isso, exato. Que tem uma visão maior, assim, né? Uma visão mais do todo, né? Então isso é importante, tá? São passos importantes. Então, aí, isso é importante, né? Acho que a gente fala dos mestres assassinados, quem são, né? Um exemplo, né? Então, acho que, assim, o exemplo mais aceito por praticamente todas as religiões, a gente pode falar de Jesus, né? Então, apesar não quero polemizar com o que cada religião pensa sobre Jesus, mas nessa visão, nesse paradigma, né? Jesus é praticamente o ser mais evoluído que já pisou nesse planeta, né? E no sentido de evolução espiritual, já viveu como a gente, já errou como a gente erra e conseguiu vencer isso, né? Então, assim, até assim, a título de curiosidade, né? Tem muitos livros, nem livros, mas muitas pessoas que estudam, né, esse assunto, que entendem que, assim, Jesus, quando já veio encarnar, né, com a história que a gente conhece da Bíblia e tal, ele já era um ser, algumas pessoas acreditam, já era um ser ascensionado, então teve que reduzir a vibração dele para passar por esse desafio, para mostrar para as pessoas, olha, é possível, dá para fazer, você consegue, né? E se a gente começar a olhar a história de Jesus, independente de religião, de qualquer coisa, você vai ver que é uma história de amor, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de ajuda ao próximo, de serviço, de dedicação, de entrega. Mas a gente tem outras pessoas, por exemplo, a gente hoje está muito na moda, assim, para quem curte um mínimo de espiritualidade, assim, né? Por exemplo, São Germain, né? São Germain, mestre ascensionado, acredita que São Germain foi José, pai de Jesus, né? Em uma das encarnações, e teve algumas outras assim também. Mas acho que essa é mais notável assim de se falar. Então tem outros mestres que não são tão assim, que a gente não cita, por exemplo, Hilarion, que é um mestre que as pessoas falam que é Paulo de Tarso, tá? A gente tem mestres, Buda, e outros mestres que assim não são tão conhecidos, exato, porque quando a gente está falando assim de desenvolvimento espiritual, né, a gente pode falar depois um pouco sobre Grande Fraternidade Branca, sobre os 7 raios, tudo, mas assim, existem esses seres que aparecem mais, mas existe um conjunto muito grande de mestres ascensionados que estão dando um suporte para a humanidade e que assim, vivem no anonimato, porque não tem sentido isso, tá? Não tem sentido que eu falo assim, não se faz necessário você criar nome, identificar, isso é irrelevante. O que importa é o objetivo que você quer alcançar, o que importa é a mensagem que você quer passar, né? E aí, nesse sentido, até fazendo já um link com a literatura, né? É uma literatura que ela vem nascendo já tem algum tempo. Então, assim, desde dos escritos de Blavatsky, né? Parte de filosofia, passando ali por Alice Bailey, umas coisas mais modernas ali passando pela Ponte para a Liberdade, a Summit Lighthouse e alguns, acho que no Brasil tem Trigueirinho, né? E algumas outras literaturas paralelas, assim, vão trazendo essa verdade. Claro, como toda transmissão, assim, às vezes a gente tem ruído, às vezes a gente tem, né, uma influência do médium, mas de uma forma geral a mensagem é muito parecida, né? Essa mensagem é muito bacana, tá? E a mensagem, assim, as pessoas podem perguntar, bom, mas que mensagem é essa, né? Então, a orientação é sempre assim, se a gente pudesse falar em linhas gerais, né? É da gente buscar a evolução, né? A partir do despertar da nossa força interior, tá? Que, para quem quiser, tiver curiosidade de olhar, vai procurar literatura falando sobre eu superior, sobre chamatrina, sobre fogo violeta, sobre essas coisas. E esse despertar que leva a gente a crescer, que leva você a ter uma conexão maior com a sua divindade interior, que leva você a ser o guia da tua vida, né? Você acaba tendo uma bússola interna que te guia pelos caminhos corretos, pelo que é melhor. E quando eu falo correto, é o que é melhor para tua alma, tá? A gente não tem um julgamento que é um certo e errado, que cada alma tem um caminho, cada espírito precisa passar por algumas coisas para entender, né, como a vida funciona, como a sua vida flui. Então seria mais nessa linha, tá? E trabalhar em experiências, né? Isso. Cada um tem realmente seu processo de experiência. Exato. Por que aprender esses ensinamentos? Isso. Então, qual que é a ideia de se aprender isso, né? Quando a gente começa a estudar,
tá? A literatura dos mestres ascensionados. E quando eu falo isso, eu falo assim, estudar como eles funcionam, como isso é organizado, tá? Como essa hierarquia de luz é organizada, quais são as leis espirituais que eles ensinam, quais são as ferramentas, né? Porque eles têm ferramentas também, uso do fogo violeta, princípios de materialização e outras coisas assim que são coisas assim um pouco mais profundas, né? Mas que fazem parte disso aí. Então, assim, é um conjunto de ensinamentos, né, que compõem ferramentas como técnicas energéticas, que compõem coisas como decretos, tá? Decretos são uma espécie de orações que se usa, visualizações. Você tem esse conjunto de coisas, você tem um conjunto de informações descritivas como isso funciona. E aí, quando você vai vendo isso funcionando, você traz isso para a sua vida, né? Você vai vendo que a vida da gente, quando a gente começa a alinhar o que a alma da gente quer, né, com o nosso com o que a alma da gente quer, as coisas fluem de forma mais natural. A gente consegue preencher aquele vazio interior, sabe? Às vezes a pessoa ela é bem sucedida na vida, ela tem realizações materiais, realizações profissionais, relacionamentos, mas tem aquele vazio interior, né? Não estou falando que todo mundo é assim, mas algumas pessoas que a gente não encontraram isso. Claro que não precisa encontrar necessariamente pelo caminho dos mestres ascensionados, mas os mestres ascensionados é uma opção interessante e segura, né, para ajudar esse despertar de força interior, onde você não necessariamente está vinculado a alguém, né? Você consegue fazer da tua casa, você não precisa ir num templo, você não precisa ir em algum lugar, você começa a ler, você começa a meditar, você começa a praticar, você começa a ter isso. Claro, com o tempo a gente acaba se juntando com as pessoas, a gente acaba pensando em estender isso e para outras pessoas e querer criar um mundo melhor e tudo mais. Mas assim... Mas traz uma caminhada mais autônoma, né? Exato, entende? Mais livre de julgamento, livre de preconceito, livre de outras coisas, tá? De regras. Exato. E é um caminho, assim, que a bandeira desse caminho, eu diria que é a liberdade. Entende? De liberdade, de você ser o melhor que você pode ser, né? É um caminho posso dizer para vocês, de felicidade, é um caminho de tranquilidade. Claro que numa caminhada dessa, ninguém está livre de passar pelas coisas que a gente tem que passar na vida, né? Você vai passar por tudo. Mas o problema não é a situação, mas como a gente passa por elas. Então, isso te dá uma força, uma fé interior, né? Eu trabalho com terapias de final de semana, né? Trabalho com cursos e tal, mas assim, eu tenho uma vida normal, vamos colocar assim, né? De semana. Então, de semana eu sou servidor público, né? E nessa minha vida, assim, eu tenho meus desafios do dia a dia, eu lido com equipe, lido com chefe, lido com demanda, com desafio, com pressão, e isso ajuda você a ter um olhar mais natural. Você passa por tudo isso de uma forma muito mais tranquila. Mais centrada, né? Exato, e você não precisa, como é que eu vou dizer assim, ter um discurso religioso, né? É uma prática sua, você vai bem, você entende, você tem um olhar diferente sobre a vida, tá? Então, é mais ou menos nessa linha. Por que ensinar esses ensinamentos? Tá. Eu acho que é importante, assim, antes de eu falar por que ensinar, de repente, eu falar como eu conheci os mestres, de repente ajuda, assim, para tentar motivar nessa linha, né? Então, assim, eu costumo falar para as pessoas que eu conheci os mestres ascensionados conscientemente em 2004. Por que eu falo conscientemente? Porque, assim, desde que você nasce, eles estão te observando, né? Eles estão aí olhando, vendo se você tem, se é sua praia, se não é, né? É aquela coisa de muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Assim, se você realmente quer isso, tá? Essa é mais ou menos a ideia. Se você busca isso, se você quer abraçar isso, tá? Porque não é uma caminhada assim de, eu vou ler os mestres ascensionados, minha vida é só alegria. Não é isso. Sua vida é só alegria, sua vida vai ser felicidade, mas assim, você tem seus desafios, né? Então, às vezes, isso pode frustrar um pouco algumas pessoas, mas eu conheci os mestres ascensionados quando eu perdi minha mãe com câncer em 2004, e na ocasião eu estava fazendo terapia com uma pessoa espiritualista. Eu e minha esposa na época, minha esposa que é minha esposa agora, mas na época não era, meu namorado só. E a gente estava fazendo essa terapia e ela estava na vez de ser atendida e tinha um livro, assim, ela tinha uns livros, a pessoa tinha um livro, eu peguei um livro e comecei a ler. E o livro, se eu não me engano, acho que chamava Hierarquia dos Iluminados, alguma coisa assim. E eu comecei a ler o livro, e livro grande, assim, sabe? E, poxa, coisa de 1 hora acabou o livro, né? E nessa ocasião que eu conheci isso, e era uma época que eu estava buscando explicações de, poxa, por que com minha mãe, por que aconteceu isso? Era uma época que eu assim, tinha minha religião, assim, fui educado dentro da igreja católica, da religião católica, mas assim, algumas explicações me faltavam, assim, né? Então, não criticando, assim, mas realmente eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa questionadora, uma questão de busca pessoal.
e fui olhar isso, e assim, esse livro eu me encantei com isso, porque ele propunha, falou assim, olha, existe essa lei que funciona assim, existe essa lei que funciona assim, existe essa que funciona assim, essas coisas funcionam assim, isso interage com isso, e a coisa começou a ter uma lógica, uma coerência interna, né? Não no sentido de, eu vou justificar tudo na minha vida por isso, não é isso, mas você começa a entender que a vida espiritual é meritocrática, né? Você colhe o que você planta, você começa de fato a entender isso. Você começa a entender, às vezes... Sai do coitadismo, né? Sai do coitadismo. Você começa a entender que a gente tem um poder pessoal para fazer as coisas. Você começa a entender que a vida continua. E principalmente, o que para mim fez muita diferença é que o espírito não morre, assim, sabe? É um aprendizado e tal. E isso, assim, de uma forma bem leve, sabe? Isso mexeu comigo, assim, de uma forma bem leve. E quando eu li isso, claro, aí fui investir, fui estudar, fui aprender. Nisso eu acabei chegando num curso de Reiki e acabei depois chegando em Magnified Healing. E assim, uma coisa que eu não falei sobre os mestres, né? Guardei para agora, e foi quando eu conheci Kuan Yin, né? Eu tenho também uma experiência que eu gosto muito, assim, de às vezes contar sobre Kuan Yin, é que Kuan Yin, eu tomo cuidado para falar, porque como sou devoto, assim, então assim, eu acabo que eu me estendo demais, né? Mas eu posso até depois, se alguém tiver interesse, se alguém tiver interesse também, eu tenho uma apostila, assim, de um curso que eu dou, aí eu passo para vocês, se quiserem disponibilizar para quem que tiver interesse, né? É uma coisa simples, né? Mas que fala, assim, um pouco sobre Kuan Yin, mas basicamente... Eu tive problemas quando eu comecei minha caminhada, né? Assim, esse caminhar espiritual, ele é cheio de desafios, de armadilhas, né? Me meti em umas coisas complicadas, não vou esconder. Caminho, né? Tem muitos caminhos e você quando da luz, assim, quando você é ignorante no assunto, você acaba pisando em coisa que não deve e quando você pisa em coisa que não deve, não é trivial de você sair, né? Então foi nesse contexto que eu conheci Kuan Yin. Kuan Yin é mestre ascensionado também. Kuan Yin, para quem não conhece, é como se fosse, fazendo um paralelo, uma Mãe Maria no Oriente, tá? Quando a gente fala do feminino, né, do poder feminino, né, da energia feminina, a gente fala geralmente Maria, a gente fala de Kuan Yin, a gente fala de Isis, tá? Então é a trindade feminina, assim, né? E Kuan Yin assim, acho que a melhor forma de explicar Kuan Yin é a gente falar sobre a flor de lótus que nasce no lodo, né? Kuan Yin, ela ensina pra gente que você pode ser perfeito, né? Mesmo puro, mesmo nascendo num lugar que não é puro. Então, a ideia de... No ambiente mais adverso, né? Então, a ideia de quem é discípulo de Kuan Yin, né? Quem segue esses ensinamentos, qual que é? É você conseguir, você sai, conhece os ensinamentos e volta a viver no mundo que todo mundo vive e diferente, né? Sendo uma pessoa multiplicadora disso, fazendo essa diferença. E aí, assim, Kuan Yin me ajudou, me resgatou, vamos colocar assim, me ensinou, me colocou de pé, tá na minha vida até hoje, né? Na minha vida, tudo na minha vida tem Kuan Yin. O próprio nome do meu Instagram é Tempo Kuan Yin, o nome do meu consultório é Tempo Kuan Yin, enfim, tem várias coisas que eu poderia citar Kuan Yin aqui, né? Não preciso ir muito longe, assim. Até a máquina fotográfica que hoje em dia eu gosto de tirar foto é Canon, que é Quanon, né? Que vem de Kuan Yin também. Então, assim, é tudo, né? Tudo misturado, assim. E nessa caminhada, né? Kuan Yin, quando foi me resgatando e me trazendo e me levantando e me fortalecendo, você vai vendo que você pode fazer isso pelas pessoas. Você vai ver que você consegue ensinar, trazer esse tipo de conhecimento e que isso faz diferença, né? E que isso tem uma coisa que é a coisa que me fez ter vontade de ensinar, tá? Isso não torna as pessoas dependentes de você. Você consegue ensinar as pessoas a caminharem pelas pernas delas, entende? Você consegue trazer um conhecimento que pode ser útil e que, assim, não depende de eu estar lá com a pessoa todo dia. E por que isso é assim, tá? Porque os mestres ascensionados, como eles funcionam, tá? Claro, vamos lá. Eu às vezes falo, igual eu estou falando aqui de mestres ascensionados, a gente pode fazer um curso sobre mestres ascensionados, alguma coisa do tipo, e vamos dar conhecimento para as pessoas, né? Mas por que a gente dá esse conhecimento? Para aproximar essas pessoas dessa energia. Quando a gente aproxima essas pessoas dessa energia, o que acontece? Os mestres ascensionados vêm aqui e falam assim, agora é comigo. Entende? Então, na verdade, o trabalho de facilitar, né, essa informação para as pessoas é de ajudar essas pessoas a fazerem essa conexão, porque o ensinamento de verdade quem vai dar são esses mestres ascensionados, tá?
de nossa parte, né, quem gosta de ensinar isso, é você dar informação, quer dizer, você abrir os olhos. Eu conheço a caminhada, né? Então eu conheço as armadilhas, eu conheço os desafios, eu conheço a coisa legal também, né? Assim, os atalhos. Então, assim, a gente consegue ajudar a pessoa a pegar esse fluxo mais rápido. Então, basicamente, a ideia, né, de por que eu resolvi ensinar isso é porque, assim, basicamente é você ensinar a pessoa a pegar o fluxo e a partir daí o ensinamento é direto com os mestres, né? Até essa literatura fala muito de aluno e discipulado, né? O mestre e o aluno, onde a gente acaba sendo tutorado por um mestre ascensionado, né? Então, e esse mestre pode variar, enfim, né? Tem várias coisas. Então, nessa linha, o que eu queria dizer assim, Kuan-Yin me tutorou durante muito tempo, sabe? Até hoje, me carrega assim, né? Olha, é aqui assim, é assim, assado, e não é assim. E puxa a orelha também, né? Ajuda bastante, mas também, assim, vai... É uma mentoria, né? Exato, basicamente. É uma mentoria, só que de uma pessoa realmente de quem chegou do outro lado, né? É de quem realmente venceu do outro lado, tá? E assim, essa é a ideia de por que ensinar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode estar... Vocês têm dúvidas? Se alguém quer mandar uma pergunta, a gente tem tempo ainda para conversar aqui sobre alguma pergunta pontual que alguém tenha. Enquanto não vem dúvida, sim, tá? Pode, se a gente for tendo dúvida, mas enquanto não vem dúvida, às vezes as pessoas perguntam, tá, tudo bem, mas por onde começar? Né? Como é que eu faço? Tá? Bom, a primeira coisa que qualquer pessoa pode fazer, tá? É muito, eu diria para você assim, ó, fecha os olhos e pede para os mestres assassinados atuarem na sua vida, tá? Esse seria um começo. Quer se abrir para essa conexão, sim, né? claro. Só que assim, eu quando comecei eu era muito cético. E eu sei que pessoas muito céticas, elas vão dar risada disso. Então, assim, compra um livro, busca informação. O que as pessoas forem vendo que tem mais ou menos, né, uma linha, é um primeiro passo, tá? A gente tem, né, um projeto, pensa, né, de construir um curso, né? A gente na verdade, está trabalhando nisso, né? De tentar colocar isso de uma forma acessível, né? Trazer bastante informação teórica e prática de uma forma bem didática, através de curso online. Então, essa é a nossa ideia. Isso. Mas, claro, a gente vai trazer isso, tem segurança, tem experiência, tem toda uma coisa interessante, mas não é a única fonte, né? Isso precisa ficar bem claro, assim. A pessoa pode comprar um livro, começar a ler e ir atrás, mas a ideia você começa a buscar isso e você vai entrando nesse fluxo. Né? O que eu consigo fazer com a minha experiência, às vezes, é botar a pessoa nesse fluxo mais rápido, entende? Seja por ensinamento, seja por ensinar a pessoa a mexer com algum tipo de energia, às vezes, por exemplo, Magnified Healing não é energia de Kuan-Yin, mas, por exemplo, é uma energia que mexe, como é que eu falo assim, a gente vem como um bônus à energia de Kuan-Yin, né? Então, assim, você acaba entrando nesse fluxo mais rápido, né? Mas não precisa ser necessariamente esse caminho, né? Os mestres estão aí para, assim, quem tiver disposição, né? Quem tiver disposição, é aquela coisa, todos são chamados, né? E quem tiver disposição vai ser escolhido para isso, tá? Então, mais ou menos, essa é a ideia. Assim, não sei se alguém tem pergunta. Tu quer falar um pouquinho sobre a grande fraternidade? Tá ótimo. Não, a gente pode falar. Então, a ideia é que, assim, quando a gente fala em grande fraternidade, né, a gente fala em hierarquia de luz, né, as pessoas vão vendo que existe um caminhar de evolução e existe uma relação, como se fosse uma empresa, né, onde as pessoas, você tem diretoria, você tem, né, toda uma estrutura hierárquica não vou dizer de comando, mas de organização, né, onde dentro dessa estrutura se pensa na evolução da humanidade, se pensa na evolução do planeta, se pensa na evolução, né, do ser. Tá? E essa escala de evolução, claro que as posições mais altas vão sendo ocupadas por seres que já andaram mais, né? Mas não é uma relação de poder, é uma relação de responsabilidade. Então, assim, se eu estou no topo da cadeia, tá? Eu sou responsável por quem está embaixo, eu sou responsável por puxar, sou responsável por trazer junto. Porque o objetivo é esse, é construir um mundo melhor, é trazer desenvolvimento espiritual. Tá? Então, esses seres, eles acabam fazendo isso. A grande fraternidade branca, né, na verdade, é essa estrutura, tá? Mas essa estrutura é voltada para o planeta Terra, vamos colocar assim, tá? Para a humanidade da Terra. Eu não queria conversar aqui muito sobre as origens disso, porque, assim,
é uma conversa que tem que vir de muita coisa, entendeu? E muito detalhezinho, né? Que eu tenho medo, às vezes, de um receio de, às vezes, a gente começa a conversa aqui e a coisa fica meio estranha. Mas, assim, basicamente, pensa como se fosse uma hierarquia espiritual voltada para o desenvolvimento da Terra, do planeta, tá? Sem perguntas? Todo mundo inibido. Não, tem muita gente pedindo a apostila. Você falou da apostila agora. A apostila, o que acontece? A gente vai deixar um link aí no textinho, na conversinha do Instagram, que é uma lista. E aí vocês podem se cadastrar nessa lista e a gente envia, através dessa lista, a apostila. Legal. Certo? E também, através dessa lista, depois, quando a gente finalizar o curso, etc., a gente consegue também disponibilizar as informações, por caso que alguém tenha interesse de participar, possa se inscrever. Tá. Bom, como as pessoas, pelo jeito, têm interesse na apostila, vou falar um pouco mais sobre Kuan-Yin, que eu acho que, de repente, é interessante, né? Kuan-Yin, ela é conhecida como a mãe da misericórdia, compaixão e perdão, tá? Então, é um ser de luz, né? Que ensina a gente a ser compassivo, tá? E a principal forma de ensinar a ser compassivo, né? Kuan-Yin ensina que a gente tem que aprender a perdoar, sabe? E perdoar principalmente o que foi feito pra gente por injustiça, de forma injusta, né? Porque a pessoa fala muito, é muito fácil quando, às vezes, para as pessoas perdoar quando elas entendem as causas das coisas, quando... Não, perdoa simplesmente por perdoar, né? E não é que você vai ser uma pessoa boba, sei lá, a Luiz aceita qualquer coisa, não é isso, né? Até porque se vocês me conhecerem assim, fora no dia a dia, não sou uma pessoa que aceita qualquer coisa. Sou uma pessoa que briga quando tem que brigar, que impõe as coisas quando tem que impor, que faz assim, faz o poder pessoal acontecer quando é necessário, né? Mas Kuan-Yin ensina a gente também a olhar para o outro, a gostar do outro, a sentir o outro, a respeitar o outro, a compreender o outro, né? E ensina a gente também muito sobre o uso de ferramentas energéticas, como fogo violeta, como coisas desse tipo, tá? Não é, assim, eu não vou estender muito isso, porque assim, a internet é cheia. Se você der um Google aí, fogo violeta, tem de monte do assunto, né? E Kuan-Yin, assim, o que eu convido as pessoas é quem pegar a apostila, lê a apostila, tá? Lê com calma, com tranquilidade, experimenta as coisas que tem lá, tá? Ali tem umas sugestões de como se conectar, se eu não me engano, acho que tem isso lá. Mas basicamente assim, pede para Kuan-Yin. Pessoal, Kuan-Yin, quero te conhecer. Simples assim. Lê a apostila e fala assim, vocês vão ver como isso acontece, tá? Na minha vida isso veio de uma forma assim, muito... assustadora, que assustadora é a pessoa que é ruim, né? Assustadora positivamente. Mas assim, veio de uma forma bem assim, porque os mestres, na verdade, chegaram de uma forma diferente, porque eu era uma pessoa totalmente racional, cética de tudo, né? Eu sou uma pessoa, tenho formação em economia, mestrado, doutorado em economia, parte mais voltada para economia com matemática e tal. Uma pessoa que, assim, sempre acreditei em Deus, mas assim, eu também resolvo as coisas, né? E as coisas estão no meu controle. E quando os mestres ascensionados entraram na minha vida, né? Não só Kuan-Yin, mas, né? Cara, isso aí mudou, sabe? Isso aí, assim, eu comecei a aprender olhar o outro, olhar menos para mim, comecei a aprender a respeitar mais o outro, comecei a aprender sabe aquela coisa, eu tinha a visão do tipo assim, você toma vantagem das suas capacidades. Hoje eu já não penso tanto assim, hoje eu penso assim, ok, tem cenários que você tem que fazer isso, né? Tô jogando futebol, você tá numa competição de futebol, quero fazer o gol lá primeiro, né? Mas, por exemplo, na vida, às vezes, você ajudar as pessoas, trazer junto com você, entendeu? Você participar das coisas é interessante, você aprende, você cresce, é diferente, a satisfação que isso traz, tá? Tanto é que eu quando conheci os mestres ascensionados, qual era a minha realidade, tá? Eu estava liberado do meu trabalho, estava com uma licença para fazer doutorado em economia, né? Empolgadíssimo com economia, queria fazer minha tese de doutorado e tal. E conheci os mestres ascensionados, conheci terapia Reiki, conheci Magnified Healing, terapia floral e comecei a fazer trabalho voluntário. E fui fazer trabalho voluntário na Brace, aplicar Reiki em criança, aplicar Reiki no hospital de base em pessoa que tinha operado a cabeça e fazendo essas coisas, né? E atendimento em consultório. E aí o que acontece?
Vida acadêmica, como é que é? Você escreve um artigo, publica ou apresenta, as pessoas batem palma, você discute, seu nome está num jornal, assim, num periódico, né, de economia. E é legal, é uma satisfação pessoal. Mas quando você começa a ver essas outras coisas, você começa a ver que um curso transforma a vida de uma pessoa, né? Um atendimento transforma a vida de uma pessoa. Você vê pessoas que estão desenganadas por médicos, eventualmente, claro, a gente não promete cura para nada, e, enfim, a medicina está aí para resolver as coisas, mas eventualmente essas coisas mudam a realidade dos outros. E quando você começa a ver essas coisas acontecendo, né? Você vai vendo, e esses mestres atuando com a gente e tal, mudando tua consciência, você às vezes falando coisas para as pessoas que você nem espera, porque os mestres te tocam e você fala, e você vê isso acontecendo na vida das pessoas se transformando. As outras coisas, não que assim, eu fui lá, terminei meu doutorado, cumpri minha responsabilidade, né, faço meu trabalho, mas sim... Perde um pouco o brilho, né? O mundo é diferente, entendeu? O tipo de satisfação é diferente, né? E viver nesse mundo é bom, entende? Viver nesse mundo faz bem, tá? A gente consegue, de fato, sabe? Deitar a cabeça e dormir. Você consegue, de fato, sentir alegria, sabe? As pessoas estão acostumadas, às vezes, não estou falando de todo mundo, mas as pessoas estão acostumadas a ter alegria com coisa material só, entende? Com a viagem, e às vezes a alegria vem de outras coisas, entendeu? A alegria, né? É uma pessoa... Aliás, as alegrias vêm de várias coisas, mas o estado de felicidade, eu me expressei mal, na verdade, acham que a felicidade está nessas coisas externas, e você começa a ver, assim, quando você começa a ver tudo isso funcionando, né? Toda essa coisa acontecendo, você fala, nossa, é diferente. Então é o dia que você acorda e você andar, parece que o dia tem outras cores, parece que a luz é diferente, parece, né? E você acaba vivendo esse mundo. Então, assim, eu toda vez que eu lido com isso, assim, parece que o mundo é diferente, né? Igual hoje aqui, a gente chegou aqui para fazer essa live e você chega conversando, a sensação é que você já estava no lugar, o clima é diferente, parece que tudo vai acontecendo, né? Então, assim, é uma sensação de, sabe, de estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você começa a ter esse estilo de vida, entende? E isso não tem dinheiro que pague isso não tem experiência que pague isso, entendeu? É muito diferente, tá? Começa a se conectar com o sagrado, né? Isso, com o propósito. Exato. Não, com certeza, né? É que eu falo assim, a gente não precisa nem tocar no sagrado. Claro que tudo tem um sagrado por trás, né? Mas eu falo assim, até para uma pessoa que às vezes, como eu era, tenha dificuldade com isso, né? Você vai vendo, sabe, essa sensação da hora certa, lugar certo, fazendo a coisa certa, ela é muito interessante, tá? E basicamente se dá porque a gente alinha o ego da gente com a alma da gente, tá? É simples assim. Eu queria deixar só uma última coisa, se alguém tiver interesse, tá? Floral, terapia floral não é uma coisa que sai passando assim para os outros, tá? Tá aqui a Rosana também, que é terapeuta floral, conhece tão bem conteúdo disso aqui. A gente né, tem que conhecer, né, conhecer o cliente e tal, conhecer a história, conhecer a dinâmica da coisa, mas tem um floral específico que chama Poaia Rosa, do sistema de Saint-Germain, tá? Que é um floral que ele não provoca catarse, não tem nada, mas ele facilita essa conexão com os mestres, tá? Então, se alguém tiver interesse, é floral de Saint-Germain, tá? Recomendo tomar a fórmula Stock, tá? Pode perguntar depois pra gente como é que toma. É um floral que é interessante para isso. Não é um floral de tratamento, tá? É um floral que facilita esse tipo de experiência. Para quem tiver interesse. Tem uma pergunta. O Miguel Arcanjo é um mestre ascensionado? Tá, olha só. Então, quando a gente fala dos seres de luz, né? Na verdade, quando a gente fala da evolução espiritual, a gente fala de 3 categorias de seres, tá? A gente tem a categoria dos anjos, a gente tem a categoria dos elementais e tem o reino humano, vamos colocar assim, tá? Então, São Miguel Arcanjo, tá? Ele é da categoria angélica, ele é um arcanjo, né? E ele é o arcanjo do primeiro raio, tá? É o arcanjo que ele traz aquele sentimento de força interior, de fé, segurança. Por isso que é muito, muito chamado em proteção espiritual, por isso que tem muita coisa assim. Se a gente for numa literatura mais dos não sei se as pessoas são familiarizadas com a chave de Enoque, né? A gente vai ter Miguel Arcanjo como praticamente o que a gente chama quando já devem ter ouvido o mantra Kodosh, né? Kodosh, Kodosh, Kodash, Adonai Sebaot, ou então Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos, né? Então é uma invocação. É o ser de luz
mais próximo da divindade, né? Um dos né? Junto com Melquisedeque e Metatron, responsável por isso, né? Então, quer dizer, é um arcanjo que ele é citado em vários lugares, não só nessa coisa mística, mas assim, eu já fui dentro da igreja e ouvi Kodosh como santo, 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 né? E é isso, assim. Então ele não é um mestre ascensionado, porque ele está em outra categoria, mas é um ser num nível, assim, astronômico, bem além do mestre ascensionado. Se a gente fosse fazer um paralelo assim, tá? O mestre ascensionado é um estágio de evolução bem anterior a um arcanjo, tá? Legal. A gente tem um comentário aqui do Lui. Muito bom, esclarecedor de muitas coisas. Estou mudando de profissão e fazendo um curso de auriculoterapia e a parte de ser voluntário era uma ideia, agora eu vou pôr em prática. Então. Isso, interessante. Eu acho que é interessante, até porque o voluntariado, eu posso falar para vocês assim, olha, eu lido com energia desde 2004, tá? Todo ano você vai aprendendo com atendimentos, mas eu posso falar para você assim, as experiências mais importantes que eu tive, que me ajudaram a crescer, que eu lembro até hoje, que são, sabe, que ajudaram, sabe aquele diferencial mesmo, foram as coisas que eu vi no trabalho voluntário, tá? As sensações que eu tenho, os sentimentos que isso despertou em mim, o que eu vi acontecendo, né? Então, assim, a primeira vez que eu vi um mestre ascensionado de verdade na minha frente foi no trabalho voluntário. Eu estava aplicando reiki numa pessoa na Abrace, né? E aí tem uma técnica de reiki que chama, a técnica mais avançada, chama Reiju, tá? É uma técnica bem intensa e rápida. E eu apliquei na pessoa e a pessoa apagou na cadeira. E aí, como eu estava num lugar, eu fui chamar ela. Na hora que eu fui chamar, apareceu um mestre ascensionado na minha frente, como que diz assim, espera, senta aí, espera. Relaxa. Aí dali a pouco a pessoa voltou. Mas eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. E assim, eu nunca tive uma experiência dessa fora de um trabalho voluntário. Né? Então é importante, não que a gente deva fazer isso pensando nisso, né? Mas eu diria assim, fazer trabalho voluntário não é fácil, às vezes é desgastante, às vezes a gente ouve bobagem, às vezes a gente é desrespeitado, mas assim, a hierarquia de luz está lá para amparar quem faz isso. É aquela coisa que eu falei da terceira condição para ascensão, né? Se dedicar ao outro, né? O serviço, e a gente tem essa retribuição, tá? Não façam por isso, né? Mas assim, isso é reconhecido, isso é visto, tem mérito isso. Essa é a verdade. Legal. A Marcela tá perguntando o nome do floral, novamente. É Poaia Rosa. P-O-A-I-A, né? Poaia Rosa, tá? Ele é do sistema que chama Florais de Saint-Germain, tá? Em Brasília, que é onde a gente mora, o distribuidor é a farmácia Dinamis, tá? Mas vocês podem entrar no site, é só escrever Florais de Saint-Germain, tá? Esse é um sistema canalizado por uma pessoa chamada Neide Margonari, lá de São Paulo, se não me engano ela mora em Campinas, tem filial por vários lugares, tem distribuidores em vários lugares do país, né? E é bem tranquilo. Vocês podem até dar um Google e ler sobre isso, tá? É importante tomar a fórmula Stork, que a gente chama, né? Isso. Que é a fórmula pura. É o que eu sugiro, assim. Mas se na sua cidade você não tiver acesso, pode ser diluído também, tá? Mas eu recomendo estoque sempre. Maravilha, então vamos fazer o convite para o pessoal se cadastrar. Eu não sei colocar o link, então a Rô vai fazer isso daqui a pouco. Tem que fazer isso antes de terminar a live. Tá, a gente vai enviar o link então por aqui para quem quiser, para quem tem interesse em saber mais, né? A gente está desenvolvendo esse curso. E aí a gente vai deixar um link aqui, a gente vai postar também no nosso Instagram e no Facebook, para quem tiver mais interesse preencher. É um formulário só com nome, né, e-mail e dúvida que vocês tiverem para auxiliar a gente no desenvolvimento desse curso, né, que a gente está fazendo juntamente com o Luiz. Isso, é importante, né, assim, a gente está fazendo esse desenvolvimento, né, a 6 mãos, vamos colocar assim, né, e eu acho assim, os maiores interessados são as pessoas que podem vir se beneficiar disso, né, então assim, sugestões, né, pontos que às vezes as pessoas leram em algum lugar, falam, poxa, eu gostei disso aqui, eu vi isso, eu tinha curiosidade com isso, são coisas que a gente pretende colocar, né, nesse treinamento, tá? E tudo é bem-vindo, né? Assim, a gente vai tentar filtrar de forma que seja, né, tenha um formato agradável, né, que seja uma experiência legal, né? Até por nível de maturidade, né? Esse é um conhecimento que a gente vai maturando ele ao longo do tempo, né? Mas o que for possível a gente atender, né? A gente vai nessa linha.
E deixar os nossos contatos também, né? O Luiz tem o Instagram agora. Isso, O meu Instagram, ele é @Templo Conin, tá? Eu tenho um blog, tá? Onde eu costumo escrever sobre experiência espiritual, tal, e cursos e outras coisas, que chama www.reikiano.blogspot.com, tá? No meu Instagram tem lá o linkzinho. E tem um site que eu tô até reformulando ele, que é o meu site, que é Templo Conin, que é o site de consultório mesmo, tá? Eu vou mandar aqui com o meu usuário, tá? O link do Google Docs. Certo? Maravilha. E aí vocês acessam, colocam lá as informações. Vou colocar aqui também o Instagram do Luiz. Maravilha. Então é isso, gente. A gente agradece, tá? E quem tiver mais interesse, se quiser receber a apostila que o Luiz falou, para se inscrever nesse link que a gente deixou agora, tá bom? E a gente agradece a participação de todos, a interação, e essa é a primeira de muitas, vamos fazer outras. Obrigado, eu agradeço aí por me ouvir, tá? Agradeço ao Luiz por estar aqui. Eu agradeço aí por quem aguentou quanto tempo a gente ficou falando aqui, esses 45 minutos. Se eu não fui claro, né, com algumas questões, me desculpa, né? É a primeira vez que a gente faz. É a primeira vez que eu faço uma coisa. Eu sou acostumado a ministrar curso olhando no olho dos outros, né? Assim, sem ver, assim, é um pouco mais difícil para mim. Pelo menos hoje não tá tão fácil. E se a gente deixou passar alguma coisa, comenta aí também, né? De repente a gente vê como no resolver. formulário tem uma observação, um campo de observação, então quem quiser escrever alguma observação, dar uma sugestão, enfim, pode colocar qualquer informação lá que ache interessante, pertinente, estamos abertos para isso. Isso. Ok? E gratidão a todo mundo, tá todo mundo mandando beijinhos, aplausos, corações. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade. Beijos. Tchau, tchau.